Olá, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você que nos assiste. Esse é o ISTV Notícias dessa segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. E nessa edição eu trago para vocês as principais notícias que são destaques no Brasil e no mundo. E já para começar, a cantora Margareth Menezes, ela anuncia um novo decreto. Em festival, a cantora Margareth Menezes evita falar sobre o ministério, mas promete novo decreto para a Lei Rouanet de incentivo à cultura. A ministra de Cultura, Margareth Menezes, fez uma participação no Festival de Verão em Salvador no último sábado, dia 28 de janeiro. E em meio de tantas perguntas, ela pediu calma em relação à Lei Rouanet e que o ministério nasceu só tinham 4 dias e agora está arrumando tudo. Na última quarta-feira, dia 18 de janeiro, o Ministério da Cultura anunciou um desbloqueio de quase R$1 bilhão para 1.946 projetos artísticos. Os recursos estavam aprovados desde o início do ano passado. A ministra fez questão de informar que abriu mão de sua carreira musical para focar apenas no cargo político e que as participações que estavam sendo feitas já foram programadas anteriormente. O passo mais próximo que demos agora foi o que, na verdade, o Ministério nasceu tem 4 dias, né? Então, agora que o Ministério está com o seu CNPJ montado, né? Então, temos aí os projetos, a continuação, o novo decreto para a Lei Rouanet, né, que vai chegar, mas agora aqui eu só vou falar do festival. Espaço para a recuperação do audiovisual brasileiro? Olha, vamos falar de festival de verão, certo? Nós vamos dar também várias notícias boas que estão chegando por aí, né? Arrumamos já o Ministério, está todo bacaninha, com as vinculadas também do Ministério da nossa Cultura, que está renascendo, né? Vamos ter um pouquinho de paciência, porque vai precisar de tempo, porque nós não tínhamos ministério, então um pouquinho de paciência para a gente dar. Na hora que eu vou cantar, eu só sou cantora. Na hora que eu vou pro palco... Não, é o seguinte, eu abri mão de muita coisa da minha agenda, né? Eu estou fazendo coisas pontuais que já estavam já programadas, né? Mas agora é trabalhar mesmo, é todo dia lá, batendo ponto, tá certo. Sobre a anistia dada pela Ancine aos filmes que não estavam com a prestação de conta aprovada. Vou falar festival, vou falar ministra, outro momento, até que a gente precisa separar mesmo as coisas, senão eu vou ficar aqui só as perguntas do festival. Até domingo, dia 29 de janeiro, o governo Lula publicou 595 projetos, somando 608 milhões de reais para a sua execução. Entre os projetos aprovados, há iniciativas voltadas para as áreas da música, teatro, literatura, eventos e restauração de museus e patrimônios tombados. As propostas publicadas no Diário Oficial da União não serão totalmente executadas agora em 2023. Esse ano ele servirá principalmente para a captação do dinheiro por meio da lei, e o secretário de Fomento e Economia da Cultura, o Enilton Menezes, diz que, abre aspas, alguns já estavam com a análise pronta, outros estavam na metade e outros a gente fez a análise. Foram quase 5 mil, fecha aspas. As propostas estão separadas em 10 categorias, como disse no VT. Teatro, música, dança, exposição, literatura, festival, museu, carnaval, oficinas e pesquisas. E dando continuidade, um ônibus com um time de futebol cai de ponte e deixa mortos e feridos na BR-116. O acidente ele foi registrado na madrugada dessa segunda-feira, dia 30 de janeiro. Um ônibus com o time Esporte Clube Vila Maria Helena, que fazia o trajeto de Ubaporanga, Minas Gerais, para Duque de Caxias, Rio de Janeiro, caiu deixando 4 mortos e 29 feridos na BR-116, em Além Paraíba. Conforme o Corpo de Bombeiros, estavam no ônibus o motorista, a comissão técnica, os jogadores e ao todo foram 24 vítimas que foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Outras 5 foram levadas para a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina. Não há detalhes do estado de saúde delas.
Continuando com o nosso Yes TV Notícias dessa segunda-feira, a presidente do Peru pede antecipação das eleições para 2023. Originalmente, o mandato iria até o 2026. O Congresso já aprovou e em primeira votação uma antecipação para abril de 2024. Agora, o governo envia um projeto para antecipar para ainda este ano. Foi solicitado na última sexta-feira, dia 27 de janeiro, pela presidente do Peru, Dina Boluarte, a antecipação das eleições para 2023. A proposta seria para conter a grave crise que o país vem sofrendo desde que Pedro Castillo foi destituído do cargo em dezembro de 2022. Ela reafirma que, por parte do Executivo, essa proposta já havia ocorrido, sugerindo a antecipação para abril de 2024 e que já foi votado uma vez, aguardando por uma segunda votação no Congresso. Porém, os protestos, os bloqueios e as violências continuam. Boluarte pede que seja feita uma nova antecipação para dezembro de 2023 e que só dessa forma será possível retomar o controle do que estão vivendo em meio a protestos em Lima e nas regiões do sul andino, pobres e historicamente marginalizadas. O partido fujimorista Fuerza Popular propôs na quinta-feira, dia 26 de janeiro, antecipar as eleições gerais no Peru de abril de 2024 para uma data neste ano. O Congresso deve debater a questão nesta sexta-feira. Que se adelante as eleições a la fecha. Que se adiantem as eleições à data que o Congresso definir. E imediatamente nós, do Executivo, estaremos convocando essas eleições. Estaremos convocando a essas eleições. Lembrando que há 7 semanas o Peru é palco de manifestações que pedem a renúncia de Boluarte, eleições gerais e mais uma nova Assembleia Constituinte. O pedido da líder peruana para uma nova antecipação das eleições ocorre em um momento de marchas e bloqueios de estradas sem trégua que geraram problemas de escassez de combustível, alimentos e suprimentos médicos. Olha só, todo o Brasil, todo mundo, né? Todo mundo está acontecendo esse tipo de caos. E continuando com o nosso jornal, o Papa Bento XVI, que renunciou, né? Ele fez uma carta e essa carta agora mostra o porquê da sua renúncia em 2013. O motivo foi revelado em uma carta que o próprio Papa emérito enviou ao seu biógrafo antes da sua morte, e foi lá que Bento XVI contou que usava remédios para dormir, mas que eles começaram a perder o efeito. Uma carta que Bento XVI havia escrito e só foi aberta após a sua morte diz a causa que o Papa emérito renunciou à liderança da Igreja Católica em 2013. No texto publicado pela revista Focus, Bento XVI explica que o motivo central de sua renúncia foi a de uma insônia que acompanhava sem interrupção desde a Jornada Mundial da Juventude de Colônia, em agosto de 2005, meses depois de ter sido eleito sucessor de João Paulo II. O médico particular do pontífice receitou remédios que fizeram efeito, mantendo a sua carga de trabalho. Mas, de acordo com a carta, os soníferos atingiram seus limites com o tempo. Na primeira manhã da viagem, Bento XVI encontrou seu lenço totalmente encharcado de sangue. Segundo a carta citada pela revista Focus, ele falou: "Devo ter batido em algumas coisas no banheiro e caído. Depois de um atendimento médico, os ferimentos não ficaram visíveis." O novo médico insistiu, depois do incidente, por uma redução do uso de pílulas para dormir por parte do Bento XVI. Também recomendou que ele só participasse de eventos matinais durante as suas viagens no exterior. Olha, Bento XVI, que surpreendeu o mundo com a sua renúncia, morreu no Mosteiro dos Jardins, no Vaticano, onde passou os anos da sua aposentadoria. Olha, quero agradecer você que nos assiste de todo o Brasil. Esse é o Yes TV Notícias, hein? Continuando que o núcleo da Terra freou a rotação e se movimentará em sentido oposto. É isso mesmo. Você já teve a sensação de que os dias têm sido cada vez mais curtos? Obviamente, né?
Essa impressão ela tem a ver com o nosso ritmo de vida, os afazeres, as responsabilidades e compromissos do nosso dia a dia. Porém, um estudo foi publicado e explicado o porquê essa impressão tem ocorrido nos últimos dias. Em um estudo publicado na última semana, Xiaodong Song e Yang, 2 geólogos chineses, analisam múltiplas ocorrências de terremotos chamadas de dupletos, que ocorrem quando a onda de choque de um tremor viaja pelo centro da Terra até ser detectada em outro lugar, com padrão de vibração quase igual. Considerado grandioso para os geólogos, a reversão da rotação não vai interferir muito na vida da superfície e é possível que isso tenha ocorrido em outras ocasiões sem a percepção dos cientistas para que pudessem medi-la. Esse período, afirmam os pesquisadores, não é fixo e a última reversão parece ter ocorrido no início dos anos 70. O grau de certeza sobre a estimativa não é alto, porque nessa época as medições dos tremores eram menos frequentes e menos precisas. Essas alterações elas são pequenas quando comparadas à gravidade do aquecimento global, gerado pelo aumento de CO2 hoje, mas permitem compreender melhor o funcionamento do planeta em uma escala de tempo maior. Agora vamos para o esporte. Palmeiras leva o título da Supercopa. Conmebol paga 5 milhões de reais ao Palmeiras por título da Supercopa e Alejandro Domingues, presidente da entidade, parabeniza o Verdão pela conquista. Na decisão entre os vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil da temporada passada, o Palmeiras levou a melhor. Na tarde de sábado, o Verdão enfrentou o Flamengo em mais uma edição da Supercopa do Brasil em Brasília. E quem achou que seria um jogo amarrado acabou surpreendido com uma verdadeira chuva de gols. Foram 7. Do lado alviverde do confronto, Rafael Veiga e Gabriel Menino dividiram os 4 gols do Palmeiras. Já do lado rubro-negro, Gabigol marcou 2 vezes e Pedro marcou mais uma pelo Flamengo. Considerando torneios mais reconhecidos, este é o segundo título do Palmeiras no ano, já que o Sub-20 também venceu a Copinha. Agora, o confronto direto em Supercopas está empatado em 1-1. O Flamengo venceu em 2021 e o Palmeiras em 2023. O Palmeiras, lembrando você, que volta em campo novamente na próxima quarta-feira às 9h35 da noite contra o Mirassol, fora de casa, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Continuando na parte do esporte, agora no NFL, que tem a Supercopa, né, tem o Super Bowl definido. A decisão maior da Liga de Futebol Americano do mundo já tem suas 2 franquias concorrentes ao troféu Vince Lombardi. Olha... O Super Bowl 57 está definido. Desta vez, o troféu Vince Lombardi será disputado entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. As finais de conferência da maior liga de futebol americano, a NFL, foram disputadas neste domingo. No Lincoln Financial Field, os Eagles passaram por cima do San Francisco 49ers por 31-7 pela NFC. Já no Arrowhead Stadium, os Chiefs derrotaram os Cincinnati Bengals por 23-20 pela AFC. Neste ano, o Super Bowl está marcado para o dia 12 de fevereiro em Glendale, no Arizona. Sem dúvidas, a NFL é um produto em expansão a cada ano que passa. No último Super Bowl, a audiência média foi superior a 110 milhões de telespectadores. E para comemorar a final da temporada, a NFL realizará um evento de Live Experience, que integra o planejamento da expansão da Liga no Brasil entre inúmeras ações recentemente no mercado nacional. A NFL, ela que voltou a ter o destaque na TV aberta brasileira na atual temporada. Bom, essa foi a última notícia, as últimas notícias do Yes TV Notícias, e a partir de agora eu estarei com você todos os dias aqui na tela da Yes TV. Muito obrigado pela sua audiência e amanhã eu estou aqui juntinho com você no Yes TV Notícias.